Esse daqui não é um vídeo feliz, não é um vídeo alegre, porque hoje vamos falar de uma das minhas grandes decepções do ano, que é Casas Estranhas. Então bora falar sobre esse livro daqui logo depois da vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E hoje vamos falar aqui de Casas Estranhas de Ukietsu. Esse livro daqui, ele foi amplamente comentado aí na internet, né? Ele foi um dos grandes queridinhos do ano para muita gente. E por recomendação de um membro aqui do canal, um amigo aí agora, que é o Roger Musical, que fez a leitura disso daqui, eu também fui atrás. Acho que é até injusto falar que o Roger me recomendou esse livro daqui. Na verdade, ele me contou da experiência dele, falou que não foi uma experiência tão positiva, mas ele me instigou bastante curiosidade, então eu resolvi ir atrás também. E por se tratar de um livro de aqui 175 páginas, foi uma leitura muito rápida, muito fluida de ser feita, né? Mas vamos entrar aqui rapidamente sobre as minhas impressões sobre esse livro. Bem, primeiramente vamos dar aquele tapa inicial, né, e falar de acabamento. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar do acabamento, né? A edição ficou muito bonita, a capa achei ela bem legal também. É um livro confortável de ser lido, tem muitas imagens também que acabam aparecendo durante a história. Eu vou voltar nisso mais adiante no vídeo, né? E é um livro que ele funciona inteiro com a estrutura de diálogos, né? Então, é um livro extremamente fluido de ser lido. Então, esse, na minha opinião, é o mérito do livro. Infelizmente, acredito que daqui pra frente eu não vou ter mais nada muito positivo para falar dessa história daqui. Mas vamos contar agora um pouquinho sobre a história. Bem, vamos falar da história aqui agora, né? A história desse livro, ela conta com esse protagonista, que ele é um escritor e pesquisador ali sobre o oculto, né? Ele gosta dessas coisas sobrenaturais, ele se interessa por essas áreas. Ele escreve ali seus textos sobre o assunto. E um amigo dele, um dia, liga para ele perguntando se ele poderia dar opinião numa planta de uma casa. Uma casa que ele visitou, gostou muito, estava interessado em comprar. Só que tem um detalhezinho daquela casa que acabou despertando muita curiosidade nele e queria que esse amigo desse uma olhada. O protagonista, ele fala assim, olha, eu não sou projetista nem nada, vou atrás de um outro amigo meu que sabe mais sobre o assunto. E aí esse arquiteto projetista, ele entra na história daqui. E o livro inteiro, basicamente, é o protagonista e esse arquiteto especulando, basicamente tendo uma diarreia cerebral em cima dessa planta de casa. Aqui eles já partem logo de cara para soluções mega, sei lá, fantasiosas e fantabulosas, sabe? Poderia ser só um projeto ruim, mas eles já vão logo de cara para uma teoria de esquema de assassinato, crianças assassinas, maldição. Então, me passou muito aquela impressão daqueles filmes que a gente assistia quando mais jovem, que os pais estão fazendo coisas extremamente banais do dia a dia, conversando entre si, e na cabeça das crianças parece uma coisa muito maior, muito fantabulosa, envolve grandes aventuras. Mas aqui a gente só tem marmanjo tendo essas, que nem eu falei, diarreia cerebral em cima da planta, né? O protagonista ele se interessa, ele publica até um artigo sobre essa casa, nessa questão do ocultismo, e uma mulher o procura, né? Então entra essa mulher na trama, e essa mulher a gente descobre que ela tem um envolvimento ali com as pessoas que moravam naquela casa. Que, como eu disse, a casa está à venda hoje em dia, o amigo do protagonista estava querendo comprar. Mas o que me incomoda mais profundamente nesse livro daqui, porque é um livro de suspense, mas é um livro que os mistérios eles não evoluem com base em fatos, mas porque aparece alguém na história contando que aquela maluquice que os personagens estavam elaborando era verdade. Então, é tudo muito anticlimático. O protagonista em si, ele acaba não tendo envolvimento direto nenhum com a história. Ele é um cara extremamente passivo nisso tudo, né? À medida que ele vai descobrindo. Ele não chega a conhecer pessoalmente quem são as pessoas que moravam naquela casa, ele não vai até a origem do problema que ele acaba descobrindo
o que que é. Ele não participa, inclusive, da solução do problema. E toda a catarse do livro, todo o momento de conclusão do livro ali, que a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu, acontece na parte 5 desse livro daqui, que é um livro dividido em partes, né? Mas acontece na parte 5, que é a última parte, com a carta de um personagem que ainda nem tinha aparecido na história. E então é um capítulo de total exposição, explicando o que estava acontecendo. O protagonista descobre o que estava acontecendo, vai para casa. Ele acaba o envolvimento dele na história, sabe? Então, é uma narrativa de suspense muito pobre. Aqui o autor ele usa recursos muito cafonas mesmo e eu acho que até desonestos para poder conduzir essa história daqui, porque ele acaba fazendo o leitor de trouxa, né? A gente acaba acompanhando um personagem que não tem envolvimento na história, tudo que acontece é dado de bandeja para ele não corre risco, ele não tem que investigar, ele não tem que ir a lugar nenhum, basicamente, para tentar solucionar nada. Tudo que ele faz é especulação infantil em cima de plantas de casa. Realmente foi uma leitura que me chateou bastante, porque é um tema que me interessa muito. Eu gosto muito de arquitetura. Para quem não sabe, eu sou meio arquiteto, fiz 6 períodos de arquitetura, né? E o mérito grande desse livro, que eu realmente não posso tirar dele, é porque a ideia é muito boa. Essa questão da investigação em cima das plantas, né? O mistério estar dentro ali da planta baixa. E isso me lembrou muito daqueles livros infantis que eu lia, que, poxa, como é que era o nome? Mas eram livros de investigação que tinham desenhos e a gente ia solucionando os mistérios junto com o livro, né? E eu gostava muito disso, e a ideia desse livro daqui era uma parada mais adulta dessa experiência que eu ia ter, que eu tive quando mais novo. Só que a execução foi muito porca, a execução foi muito pobre mesmo. Eu acho que esse livro daqui é um grande potencial desperdiçado, mas ele não é uma leitura que irrita tanto por conta da estrutura dele, né? Como eu disse, é um livro que ele é inteiro de diálogos, tem muitas e muitas e muitas ilustrações no livro e é muito fluido de ser lido também. É um livro muito curto, então você não demora lendo ele. Se fosse um livro, sei lá, de 300, 400 páginas, que tivesse esse desenvolvimento e essas conclusões mirabolantes, essas soluções fáceis, né? Eu acho que eu nem teria terminado o livro, para ser sincero. Mas ele não é de todo mal também. É um livro que, como você lê ele muito rápido, é um livro que te instiga a buscar as respostas dos mistérios que são apresentados, você acaba gostando da leitura, sabe? Acho que é uma sensação ruim, que é um livro horrível, mas que eu adorei ler. É quase como uma contradição, né? Mas foi fluido, foi gostoso a leitura, o mistério é interessante, realmente a entrega que deixa a desejar mesmo, né? Mas, gente, é isso que eu tinha para falar aqui de Casas Estranhas de Ukketsu, né? Esse youtuber esquisito aí que deu na telha de escrever livros. Mas eu acredito que existe potencial aqui. Se o Ukketsu quiser desenvolver essas ideias dele em outras coisas, eu acho que pode ser bem interessante. Esse é o terceiro título dele lançado aqui no Brasil, né? A gente já tá com Casas Estranhas Volume 2 e o Imagens Estranhas, se não me engano. O Imagens Estranhas eu inclusive já tenho aqui, eu vou dar uma chance também, porque sendo fluido do jeito que esse foi, pode ser uma leitura, sei lá, boa pra ter, sei lá, no banheiro, não sei. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês deixarem bastante like nesse vídeo daqui, inclusive, eu trago aqui o Imagens Estranhas pra gente conversar e saber se ele é tão ruim quanto aqui o Casas Estranhas, né? Eu espero que esse vídeo não gere nenhum hate, né? Porque eu sei que foi um livro, na verdade, que muita gente gostou, né? Eu vejo muita gente elogiando esse livro na internet e eu não sei como. Realmente é um livro muito questionável em questão de qualidade. Mas é isso, gente. Eu vou deixar aqui 2 vídeos de outros livros para vocês poderem acompanhar aqui no Pela Capa, né? 2 livros bons dessa vez, de investigação, de mistério, né?
Mas deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, torne-se um membro aqui do Pela Capa para curtir todos os benefícios do nosso clube de membros. Você pode acompanhar os benefícios aqui na descrição do vídeo. E caso queira comprar essa bombinha aqui, use o link aqui na descrição da Amazon, que ajuda demais o canal. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima.